Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos a primeira das 5 obras que compõem a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos na introdução. Vimos o item 1 da introdução, agora hoje vamos ver o item 2. Lembramos que no item 1, Kardec fala sobre, para coisas novas, palavras novas. E ele então fala da criação das palavras espírita, o espiritista e espiritismo. E explica por que decidiu criar essas novas palavras para atender à nova doutrina. O item 2 vai falar de uma outra questão também muito interessante. Vejamos lá com Kardec. A outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, por falta de um sentido que coloque uma forma inequívoca de ser compreendido. Então a gente ouve essa palavra e alguns pensam que é isso, outros pensam que é aquilo, e é isso. Qual será essa palavra? Por falta de uma acepção bem determinada. A palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então, ele é a alma da festa. Sem ele, a festa não faz sentido. Eu vi uma alma penada, um fantasma. Então, a gente entende, quando as palavras são usadas, que sentido, mas são vários sentidos para uma única palavra. E é claro que a doutrina espírita também vai usar a palavra alma, com um sentido específico doutrinário. E isso é muito importante. As palavras que na doutrina espírita têm o seu sentido particular dentro do contexto da doutrina espírita. Então, quando se fala espírito, na doutrina espírita, entende-se que está se falando de um espírito desencarnado. Porque se o espírito estiver encarnado, não é mais chamado de espírito, é chamado de, até comentamos isso, não é? É chamado de homem. Homem como a questão do humano. Mas os espíritos desencarnados também não são humanos? São, mas é simplesmente para especificar o sentido. O sentido. A palavra alma, não é? A palavra alma também se prende à questão do estar encarnado ou desencarnado. Então, quando estamos desencarnados, somos espíritos. Quando estamos encarnados, somos almas. Almas. Nosso espírito é chamado de alma. Ok? Então eu não posso, eu não posso usar isso, é proibido. Essa palavra é ótima. É proibido? Não, de jeito algum não é proibido. Mas se eu quero transmitir com fidelidade a doutrina espírita, eu tenho que estudá-la e transmiti-la como ela é, e não como eu gostaria que fosse ou de qualquer jeito. Não é isso? É justo que assim seja.
mas a doutrina, tem espírita que acha a doutrina espírita já ultrapassada, muito engessada. Ninguém é obrigado a seguir a doutrina espírita, Ninguém. Se eu não me afinizo, se eu acho ultrapassada, é justo que eu vá buscar um outro campo de conhecimento mais afinado comigo. É muito justo. É até de total bom senso. Agora, se eu decido seguir a doutrina espírita para reinventá-la, então vai ser assim, vamos imaginar que fosse eu, quisesse reinventar a doutrina espírita, porque afinal, eu sou mais eu, não é que é Kardec na fila do pão, Eu sou mais eu. E então vai ser assim, doutrina espírita codificada por Cristina, não é? Porque Kardec está ultrapassado, gente. Kardec está ultrapassado. Alguém tem que chegar e dar uma reestruturada na doutrina ultrapassada. Eu estou achando ultrapassado? Então que vá para outra, que não esteja ultrapassada. Porque a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, foi codificada no século XIX por Allan Kardec. Ele foi o codificador escolhido pelos espíritos. Se fosse para sermos nós, teríamos nós envergado a personalidade de Allan Kardec no século XIX, que, ele conhecido como o bom senso encarnado, já posso daí ter certeza de que não era eu. E pessoas que tentam reinventar o que sequer estudam em profundidade também não me parecem o bom senso encarnado, não é? Não me agrada. Kardec está ultrapassado? Ok, então vamos buscar um outro que não esteja ultrapassado e vamos estudar e seguir lá este outro. Buda já veio há milhares de anos. Então, Buda, caminho, tá top. Sigo Buda. Buda também divulgo bem. Sem problema. Eu sou judeu, me identifico com a Torá, com as leis judaicas. Fantástico. Não existe só um caminho para Deus. Os espíritos não são espíritas. Não é? Então, eu me identifico com a doutrina católica. Eu me identifico com a doutrina protestante. Ótimo, isso é importante, que nós nos identifiquemos. Agora, nós não vamos chegar na Igreja Católica e reinventar os sacramentos, porque os sacramentos estão ultrapassados. Os sacramentos são os sacramentos. Quem está ali no catolicismo é porque se sente inserido no contexto do catolicismo. Não é justo chegarmos agora, vamos repaginar isso aí. Não é? Muito bem. Até porque, vamos pensar assim, agora estamos vendo aqui no caso da doutrina católica, não são os fiéis que repaginam a doutrina católica, são os concílios, a reunião dos cardeais, os estudiosos da doutrina católica, não é? Muito bem. Até parece que eu entendo muito de doutrina católica, mas é do que a gente assiste aí como leigo. Nós sabemos isso. Até lá tem uma hierarquia. E no nosso não tem hierarquia. Quer dizer, hierarquia clerical. Que a hierarquia clerical, que é a hierarquia religiosa, né? Como agora falamos dos cardeais, acima do cardeal, o Papa, né? Temos os bispos abaixo, até lá chegarmos aos párocos, os padres e os estudantes, os noviços. Bom, no Espiritismo não existe isso. Não existe uma carreira religiosa, essa estrutura rígida para padre. Pode até ser promovido, mas
sempre será padre. O cardeal será cardeal. Não sei se será cardeal por 3 anos e depois vai se eleger um novo cardeal. Porque os cargos no movimento espírita são elegíveis. Ou seja, um presidente de casa espírita, um presidente de federação estadual ou da Federação Espírita Brasileira, são eleitos e ficam nos seus cargos durante um número de anos prescrito no estatuto da instituição. Não é como na doutrina católica, e nem tem que ser. Mas é uma das características do movimento espírita. Kardec foi muito criterioso nisso, né? Para que não houvessem donos da verdade, até mesmo para se reunirem e mudar o que não é para ser mudado. A doutrina espírita, sendo uma revelação, sendo trazida pelos espíritos superiores, se Kardec está ultrapassado, vamos lá, vamos pensar. Ele só organizou. Não foi ele que trouxe as informações. Então, se eu digo que Kardec está ultrapassado, ele foi escolhido pelos espíritos superiores, eu digo que todo aquele trabalho está mal feito. E, sendo assim, a revelação divina, ela fica em xeque, não é? Vai chegar um momento em que haverá uma outra revelação complementando essa. Como a segunda revelação complementou a primeira, como a terceira complementa a segunda, ampliando e aprofundando o entendimento nosso. Mas isso não parte de nós, isso parte dos espíritos superiores. Estamos sendo talvez um pouco preciosistas, porque às vezes, e algumas vezes talvez já tenhamos comentado aqui, sobre uma possível, e temos que tomar cuidado sobre isso, uma possível arrogância intelectual, né? Estamos na condição de aprendizes, então estamos sempre aprendendo. Voltando aqui à palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, até já lemos isso, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Não haveria... desculpa, não entendi. Em que sentido? Segundo uns, alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Então, vamos dizer lá, o cristal rachou. Então, nós sabemos, né, o som de um cristal lindo. O cristal rachou. Acabou, não vibra mais. Então, poderíamos dizer que aquele cristal perdeu a alma, porque ele já não vibra daquela forma linda. E aí a alma seria um efeito da vibração, não é? A própria questão do materialismo, que vê a alma simplesmente como um efeito da vida orgânica. A alma não causa vida orgânica, ela é um produto da vida orgânica. Assim como a alma de um cristal que não está rachado, né? Ela é um produto, né? Esse som chamado, é a alma do cristal. Aqui ele fala de um objeto, nós poderíamos dizer, é a alma de um cristal. Então, também é um produto, não é a causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Não vamos adiante não, já estamos em 14h42, porque é importante que nós entendamos bem a introdução. Kardec coloca exatamente para nos
nivelar no entendimento básico, a fim de que, quando chegarmos nas perguntas, estejamos bem mais afinados para entender o que temos pela frente, né? E espero que ninguém esteja ansioso por começar, porque nós já começamos. A introdução faz parte do Livro dos Espíritos. Às vezes as pessoas, mas a introdução, mas a introdução é um conhecimento valiosíssimo. E como todo conhecimento valiosíssimo, vamos saboreá-lo. Muito bem, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.